Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais este devocional diário que tem sido uma bênção. Temos falado da fé e temos falado do caminho da fé e o caminho para alcançar a bênção. E o caminho para alcançar a bênção passa muito por você não ter uma posição. Por quê? Uma posição não, para você não ter uma tradição, porque a tradição é um problema. A tradição, ela vai gerar em você impedimentos. E tradição também é uma posição. E quero falar hoje sobre este segundo questão, que é a posição. Posição é uma posição de destaque. E essa posição de destaque pode ser um impedimento para que você alcance o Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele, portanto, tinha algo a perder. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Naqueles dias, os fariseus disseram que quem confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. Agora imagina um chefe. Porque se você deixar o chefe, então você vai perder a mão com os seguidores. Por isso é que Jairo estava em maus bocados na mão dos fariseus. Era uma posição de destaque que valia seu salário para sustentar sua família. E depois que Jesus curou esse cego de nascença, então os fariseus odiaram muito o modelo do Cristo, o modelo que ele se tornara. Quantos fariseus se converteram por causa desse cego que foi curado lá em João 9? Eles disseram que ia expulsar. Jairo corria um risco. Outros líderes judeus também procuraram Jesus, mas eles não fizeram como Jairo. Eles foram escondidos. Um deles se chamava Nicodemos, que foi conversar com o Senhor à noite, e o outro era José de Arimateia, que seguia Jesus ocultamente. E todos eles temiam perder suas posições entre os judeus. Para outros, perder a posição seria perder apenas o status. Mas para Jairo, era salário, era carreira, era o respeito da sociedade. Posição é a segunda coisa que você terá que ignorar, já que você quer ser um adorador e receber as bênçãos de Deus. A primeira delas é a tradição, a segunda delas é a posição. Jairo estava disposto a abrir mão de tudo isso? Sim. Jairo abriu mão de tudo isso? Sim. Quando ele prostrou e adorou o Senhor. Ele não se importou com nada. Ele sabia que Jesus podia cuidar do problema dele, que era curar sua filha, que já estava até morta, e ele creu e foi um vencedor. Para receber de Deus, você também precisa abrir mão da sua imagem, que tanto procura preservar. Como nós nos preocupamos com o que os outros vão falar e pensar. Como nós nos preocupamos com o que os outros vão dizer. Se você quer realmente algo de Deus, não meça esforços. Ignore quem está por perto. Porque mais adiante, no versículo 24, diz que uma grande multidão comprimia, mas a sua filha estava à morte. Dá até para imaginar a situação. Jairo estava em casa e ele já tentou de tudo, já buscou ajuda de todos os tipos de médico, mas ele não tem saída. Então ele ouve falar que Jesus está na cidade fazendo milagre. Ele se levanta e diz: eu vou falar com o Senhor. O médico devia ter advertido ele e falado para ele que ela tinha poucas horas de vida. Poderia morrer a qualquer momento. Jairo sai correndo, ele vai enlouquecidamente procurar o Senhor e de repente ele encontra. Mas tem uma grande multidão até chegar em Jesus. Mas ele consegue chegar lá perto, porque ele é chefe, os judeus tudo abriu o caminho para ele. E ele adora o Senhor e diz: mestre, se o Senhor for na minha casa, estende as mãos para orar pela minha filha. Eu tenho certeza que ela será curada. E sabe o que o Senhor respondeu para ele? Eu vou. Ele abriu mão da posição e ele foi abençoado. Mas nessa altura, uma grande multidão comprimia o Senhor muito mais. Eu fico imaginando a cena. Jairo pega a mão do Senhor e diz: mestre, vamos, precisamos andar depressa. E Jesus, então, ele tenta caminhar no meio da multidão, mas não tem como. Todo mundo quer pôr a mão nele, todo mundo quer ouvi-lo, todo mundo quer. Tem um parente ali, alguém doente. Eles levavam os doentes no meio da multidão para o Senhor tocar.
Jairo sabia que tinha pouco tempo. Parece até uma cena de filme. Um negócio, você consegue imaginar ali aquela loucura. Ele ali, vamos. E o médico diz que tem pouco tempo. E Jairo devia estar com mais um ou outro com ele. E eles ali tentando abrir caminho, os discípulos tentando abrir caminho. Que cena, que cena. Mas você sabe, o que Jairo não sabia é que tudo já estava ganho. Primeiro, a posição dele não impediu de ir ao Senhor. E o Senhor disse a ele, eu vou com você. Ali ele podia sentar e esperar, mas é claro, é fácil falar agora. É difícil quando é você que tem a sua filha morta e você tem esse buscar como única saída. Então não dá para condená-lo em nada. Apenas para imaginar qual cena é. Muitas vezes essa cena de nós entrarmos na multidão e falar com o Senhor, e isso vai ter muito a ver com a nossa busca, com nós estarmos orando, lembrando o Senhor que Ele vai nos abençoar, lembrando o Senhor que Ele vai colocar a mão, lembrando o Senhor que Ele vai derramar. E muitas vezes é tão difícil. Mas sabe o que acontece? Esse é o caminho da bênção. Para Jesus não é difícil. É difícil para nós. E aí você fala assim, então para mim tá tudo bem, porque agora eu já li a história do Jairo, então eu tô tranquilo. Eu não vou precisar dessa intensidade toda na multidão para fazer orações. Sabe? Falar quando nada está acontecendo é uma coisa. Falar quando tudo está acontecendo é totalmente diferente. Eu nunca esqueço uma vez que o Senhor me deu uma grande revelação. Eu estava meditando muito nessa questão de cura. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E uma das coisas que ele disse foi: você sabe por que o hospital é onde acontece a maioria das orações? E mesmo assim, muitas pessoas morrem. De todas as idades. Eu achei muito intrigante, fiquei quieto, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar comigo. Depois ele me disse, porque não existe um lugar onde a justiça própria é mais forte do que no hospital. Porque muitas vezes um servo de Deus, uma serva de Deus, ele vive a vida dele do jeito que ele acha que pode. Nem tão intenso, às vezes no deserto. Porém, quando ele tem ali um ente querido, um parente no hospital, numa situação de vida ou morte, ele se transforma. E ele faz a oração mais sincera do coração. Porém, no meio da sua oração, o que ele coloca? Se o Senhor curar a minha filha, eu vou servir fielmente. Se o Senhor curar meu pai, eu vou ficar firme como nunca fiquei. Se o Senhor curar a minha esposa, eu vou ser o crente mais fiel dessa cidade. E essas orações, que parecem muito bonitas, não serão ouvidas. Porque essas orações estão cheias de justiça própria. O Senhor não vai curar um parente seu para que você cumpra uma promessa para Ele. Você não é capaz de cumprir promessas para Deus. E Ele quer curar. Ele é a cura. A Bíblia diz que Ele lá na cruz levou toda enfermidade. Então qual seria o caminho? Você chegar e falar: Senhor, minha filha está aqui, mas o Senhor já levou essa doença. Eu creio, eu declaro que ela vai sair daqui. E se minha filha é crente, ela vai tomar a ceia, vai comer o pão e ela vai fortalecer esse corpo. E em muitas orações de vencedor, mas no desespero, na dor da doença, faz essas orações cheias de justiça própria. Por isso, infelizmente, acaba perdendo. Aí você fala: mas Deus vai deixar que se perca um filho porque ele nunca ouviu oração por causa disso? Deus não quer perder ninguém. Mas a sua oração chega a Deus. Se ela está sendo feita de forma equivocada, ela não chega. Você percebe? Então tem que aprender a orar certinho. Não é nem questão de orar, é questão de saber quem você é. Você não precisa fazer nada para o Senhor. Ele já te escolheu como você é, já te chamou de filho. Então, o
Amém? Eu quero então orar para que nem a tradição, nem a posição sejam impedimentos para que você adore e chegue diante do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, coloca este filho, esta filha nas tuas mãos, como quem coloca, ó Deus, alguém que tem aprendido, ganhado revelação, tido uma lição, e que ele possa, no nome de Jesus, saber que ele chega a ti e adora, e depois de adorar, ele conta, porque o Senhor é o Deus dele, o Senhor é aquele que abençoa este servo, esta serva no dia de hoje, em nome de Jesus. Seja poderosamente abençoado para a glória de Deus. Amém? Tenha um dia maravilhoso na graça e na paz do Senhor.